Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que a BNCC diz sobre a literatura. A literatura é algo que está diretamente relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, ok? E, ao contrário do que muitos podem pensar, ela não diz respeito apenas às matérias de português, redação, por exemplo, ou a leitura de livros. Ela pode estar relacionada a qualquer outra disciplina e, inclusive, é desejado que seja dessa maneira. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que define aprendizados fundamentais para a trajetória escolar de uma criança e também de um adolescente. A abrangência da BNCC vai desde a educação infantil até o ensino médio. E ela é utilizada como uma ferramenta para orientar, para guiar a elaboração de currículos escolares. Apesar de não ser definida como uma disciplina específica dentro da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a literatura, pessoal, deve estar presente em diversos pontos do aprendizado, sendo explorada pela escola nos mais diversos aspectos do contexto. E, embora não esteja presente de forma explícita, a literatura aparece na BNCC dentro de outros aspectos, mais especialmente na terceira das 10 competências gerais da educação básica. O texto do documento diz: valorizar e utilizar as diversas manifestações artísticas e culturais locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Como a literatura ela é considerada uma forma de expressão artística, ela pode ser vista como parte integradora dessa terceira competência. Além disso, a literatura também aparece em outros momentos na BNCC. Vejam quando. Quando fala-se sobre como as práticas literárias precisam estar no contexto extraescolar. A literatura é citada em formatos diversificados, não apenas livros, mas práticas digitais, filmes, animações e paródias. Ela é prevista para a formação do leitor, que seria um aluno com a capacidade de ler uma obra e extrair conhecimento dela, fazendo perguntas, compreendendo a sua multiplicidade de sentidos e dialogando com ela. Olha só, mas o que não pode faltar em um plano de aula com literatura infantil? Vejam vocês, ao ser usado como uma ferramenta em sala de aula, o livro é um disparador que instiga as crianças a pensarem sobre diversos assuntos. É essencial, então, escutar as crianças depois que uma leitura for feita, para compreender qual foi o entendimento delas e para onde elas levam a discussão. Por isso, não deixe essa parte de fora do seu plano de aula de literatura infantil, ok, pessoal? Além de deixar as crianças darem voz aos seus entendimentos sobre a história, também é importante trazer os temas para o mundo real, ok? Como isso se traduz para a realidade delas? Traduzir essa questão em sala de aula pode vir como uma troca de impressões entre 2 ou mais alunos, como cada um interpretou o acontecimento, qual página favorita deles e por quê, qual trecho foi o mais querido por cada um e por que também foi escolhido. O ideal é trabalhar a literatura em sala de aula e não prejulgar as mensagens entendidas pelos alunos, mas deixá-los expressar esses entendimentos e entender o que estão expressando. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que isso não significa que o professor não deve trazer nenhuma questão. Pelo contrário, o professor é um mediador dessa atividade e ele deve provocar os alunos fazendo perguntas que estimulem a conversa e a troca entre eles. É isso aí, pessoal. Até mais!